Zoom. Aí, ó, tá ótimo. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos, vamos começar a resolução de questão. As questões são sobre a Lei 10.931. Aqui quem vai fazer hoje sou eu e o Paulo. Quer falar alguma coisa, Paulo? É isso aí, bom dia a todos. Vamos estudar, vamos embora. Então, quem conhece a gente, quem resolve junto a questão, sabe que a gente utiliza o Q-Concurso como plataforma. A gente não colocou no filtro FGV hoje, porque não tinha questão da FGV. Isso não significa que não vai cair essa lei no FGV, significa que é mais difícil de cair, então não precisa ficar revendo sempre. Mas, dando as explicações, quem conhece a gente, já deixa um like, quem não conhece a gente, vê o vídeo, resolve as questões juntos, conversa com a gente, e depois, se isso de alguma forma afetou sua vida, te ajudou, você deixa um like, segue a gente. Então, vamos começar. Questão 1, com Suplan TJAC, o ano 2023, titular de serviços de notas e de registro de remoção. Em relação ao patrimônio de afetação, assinale a alternativa correta. A. No caso de cessão plena ou fiduciária de direitos creditórios oriundos de comercialização das unidades imobiliárias componentes da incorporação, o produto da cessão não passará a integrar o patrimônio de afetação. B. Considera-se constituído patrimônio de afetação mediante registro, a qualquer tempo, no registro de imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre terreno. C. Não terá ingresso no registro de imóveis quando houver inexistência de ônus reais que tenham sido constituídos sobre o imóvel, objeto da incorporação, como para garantia do pagamento do preço de sua aquisição ou do cumprimento de obrigação de construir um empreendimento. D. O patrimônio de afetação extingue-se pela averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou do direito de aquisição e nomes respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações da incorporador perante a instituição financeira do empreendimento. O que você acha, Paulo? É bem específica, né? Essa prova de remoção, ela é mais puxada porque ela pressupõe já que e conta, né, que a pessoa já é titular do serviço de nota e registro. Então, ela já está com essa matéria na pontinha da língua. Eu ficaria aí com a letra D. D de Patrimônio dado. de afetação extingue-se pela averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nomes respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financeira do empreendimento. Isso. De ônus reais que tenham sido constituídos sobre Nas outras, sim, é a que eu achei mais afim com o que a gente estudou aí ontem. Parece que é assim. Os termos firmados pelo incorporador. E, quando for o caso, me postular, eu também ficaria cadê? Vamos ver. É isso aí. Letra D. A letra A, para mim, ela está errada no caso de cessão fiduciária. No caso de cessão dos direitos creditórios oriundos da comercialização das unidades imobiliárias, o produto da cessão não passará a integrar o patrimônio da afetação. A lei falava o contrário isso, né, lá. Você está com os comentários abertos aí. Não é uma... É uma lei que, por ver pouco, a gente acaba tendo muita dúvida, né? Olha só que coisa bem específica na letra B. Considera-se constituído patrimônio de afetação mediante registro a qualquer tempo. No resto está tudo certo. Realmente eu tinha ficado com o olho nessa letra B. Mas não é registro, é averbação. Tem a diferença, né? De registro e de averbação. Sim. É a averbação no registro de imóveis.
Porque o imóvel já vai ter um registro lá, já vai ter uma matrícula. Então, sobre esse registro, sobre essa matrícula, vai sofrer uma alteração, que é a averbação que vai vir aí. Número 2. Sobre o patrimônio de afetação e incorporação imobiliária, é correto afirmar que o patrimônio de afetação pode ser constituído a qualquer tempo mediante a averbação do termo firmado pelo incorporador no registro de imóveis. Eu acho que é essa. A gente acabou de responder isso, que é mediante registro a qualquer tempo. Mas pela redação da letra B em cima, e essa letra A está um pouco incompleta. Vamos ler as outras para a gente ver se tem uma outra mais completa. Pelo menos a gente... A afetação do patrimônio visa primordialmente a facilitação e obtenção de crédito para a construção de empreendimentos imobiliários. Não é essa a finalidade primordial, não. A finalidade é garantir o patrimônio de quem está comprando, né? Sim. C. O patrimônio respectivo feito pela afetação não pode ser dado em garantia em operação de crédito. D. E também instituir um regime diferenciado de tributação, né? O regime de afetação é obrigatório no caso de incorporação destinada à moradia de população de baixa renda. Essa D aí me deixa na dúvida. Eu iria na A, de qualquer jeito. Ainda assim eu ficaria com a A. Mas a D realmente traz um certo pensar, né? Agora, a questão de ser obrigatório eu excluo, mas é a letra A a resposta certa. Aqui a B, a gente falou. Qual que é o erro? Não há obrigatoriedade. Não há obrigatoriedade. Poderão ser objeto de garantia real, Tá. Não há essa obrigatoriedade. Exatamente. A critério do incorporador, a incorporação pode ser submetida ao regime da afetação. Isso aí. Próximo. 3. A critério do incorporador, a incorporação pode ser submetida a regime de afetação, pelo qual o terreno e as accessões, objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. De acordo com o tema, é correto afirmar: 1. O incorporador não responde pelos prejuízos que causar ao patrimônio de afetação. Não, está errado, né? Está errado. Corta 2. tudo que tem um. Corta tudo que tem um, tem razão. É só a letra A. Corta a letra A. Tem pouco um, hein? Cuidado de bandeja. 2. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituído, e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. 3. Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação. E 4. Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação não poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito, mesmo que o produto seja integralmente destinado à consecução da identificação correspondente à entrega das unidades imobiliárias ao respectivo adquirente. Olha, para mim é 4 errado, então ficaria só D. Os bens e direitos... Deixa eu ler a 4 de novo. Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação não poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito. Eu acho que eles podem sim, é até uma finalidade, né? É. Eu ficaria com a letra D também. Então vamos lá. É letra D. Isso aí. A 1 tá errada de cara, né? A gente já viu. A 2 e a 3 a gente viu que está correto. E a 4 está errada porque os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de garantia real em operação de crédito quando o produto for integralmente destinado à consecução da edificação correspondente e entrega das unidades imobiliárias. É isso aí. Então,
Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação podem ser objeto de garantia de real, desde que o produto seja integralmente destinado à execução da finalidade. Vamos para a próxima. São 4. Lei 10.931 de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação das incorporações imobiliárias, determina que para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 4% da receita mensal recebida, a qual corresponderá ao pagamento mensal unificado do seguinte imposto de contribuição. 1. Imposto de renda sobre pessoa jurídica, está correto. B. Contribuição para o Programa de Interação Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP, está correto. 3. Imposto sobre operação de crédito, campo seguro e operação relativa a títulos e valores imobiliários, IOF, aí eu já não sei. IOF não. 4. Contribuição social sobre o lucro líquido e contribuição para o financiamento e seguridade social, eu também estou na dúvida nessa. São só essas 4, ó. IRPJ, PIS/PASEP, CSLL e COFINS. É letra A. Então vamos lá. É letra A. Eu estava na dúvida dessa COFINS, mas ela entra. Por isso que é bom fazer exercício, né? A gente grava. PIS/PASEP, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre Lucro Líquido e COFINS. Tá aqui, o artigo 4º. Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 4% da receita mensal recebida, a qual corresponderá ao pagamento mensal unificado do seguinte imposto de contribuição: imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição para o Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio Público do Servidor, contribuição social sobre o lucro líquido e contribuição para o financiamento de seguridade social. Você vê, essa é uma questão que é simples, é bem tranquila, mas se cair, por exemplo, no próximo Enem, você acha que quantos por cento erram? Ah, muita gente erra, viu? Eu acho que fica acima de 70% o erro. O percentual de acerto aqui foi grande, porque é o que eu disse aqui, ó. Para a prova de remoção, o pessoal está fininho nisso aí. Então, eles fazem isso todo dia, sobre patrimônio de afetação e tudo mais. Então, sabe que incide, são esses 4 tributos aí. Mas se pega uma prova que não é de cartório, alguma coisa assim, o pessoal roda, não lê. Para a magistratura, o pessoal não lê especificamente isso, nunca leu, dá atenção a processo civil, constitucional. 5. A célula de crédito bancário, regulada pela Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004, 1. É título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central, representando promessa de pagamento em dinheiro ou em outro bem móvel ou imóvel decorrente da operação de crédito de qualquer modalidade, firmada exclusivamente em moeda nacional. Eu acho que está tudo certo, exceto a parte de outro bem móvel ou imóvel. Ela é promessa de pagamento em dinheiro. 2. Pode ser emitido sob forma escritural, por meio de lançamento de sistema eletrônico de escrituração. A 2 está certa. 3. Tá certo. Será transferível mediante endosso em preto, a qual se aplicarão, no que couber, as normas de direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ele conferido, inclusive cobrar juros e demais encargos de forma pactuada na célula. A 3 está certo. É em preto mesmo. 4. Poderá ser protestado por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse de sua única via negociável, inclusive no caso de protesto parcial. Eu acho que só 1 está errada, porque pelo que eu lembro, estava tudo certo, exceto a parte que fala em outros bens móveis e imóveis. É promessa de pagamento em dinheiro, pelo que eu lembro. Então é letra B. Qual? B. Letra B. Vamos ver se estamos certos. Isso aí. E essa daqui... Você está fininho, você lembrou exatamente o ponto de confusão da número 1. Que é só tá promessa certo. de pagamento em dinheiro. Vamos lá. Agora TJ Alagoas, de novo notário registrador. De acordo com a Lei 10.931, 2004, que dispõe, entre outros assuntos, sobre a célula de crédito bancário,
Assinale a alternativa correta. A. A célula de crédito bancário pode ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse da sua única via negociável. Eu acho que é essa. Aí ficou de graça, né? Porque em cima tá essa mesma questão. Vamos ler as outras para ver qual é o erro das outras. A célula de crédito bancário não é passível de ser protestada. É sim. Claro que é. A célula de crédito bancária é indispensável para garantir o direito de cobrança contra endossados, seus avalistas e terceiros garantidores. E a célula de crédito bancário não é transmissível mediante endosso. Então ficou a letra A, né? E o endosso tem que ser em preto. Tem que ser em preto. Tem que lembrar isso, o endosso é só em preto. 7. Vamos lá. Patrimônio de afetação. Podemos afirmar que o regime jurídico segundo o qual, a critério do incorporador, a incorporação poderá a qualquer tempo ser submetida ao regime de afetação pelo qual o terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária, bem como os demais bens de direito a ela vinculados do patrimônio do incorporador. Nesse sentido, podemos ter como verdadeira a assertiva. Não é uma faculdade do incorporador, dependendo de autorização expressa dos promitentes compradores e da prefeitura do município local. Não, é uma a letra de lei sim. Ele fala assim, o incorporador poderá instituir e tal. Mesmo com a averbação do patrimônio de afetação, com relação ao empreendimento objeto da incorporação, sua contabilidade se evidencia por ser única, juntamente com outros construtores. Ela tem que ser separada, cada uma tem que ser separada. Ele usa até um termo interessante, que é segregada, segregação. C. O patrimônio de afetação é incomunicável em relação ao patrimônio geral do incorporador e as demais incorporações, mantendo-se apartada do patrimônio do incorporador e só responde pelas suas próprias dívidas e obrigações. Parece ser a C. Parece ser certo. D. A falência do incorporador interfere diretamente nas incorporações patrimônio de afetação, e assim o acervo das diversas corporações são passíveis de arrecadação à massa. Não, é exatamente para isso que é criada a incorporação, para que, se ocorrer a falência ou insolvência do incorporador, não há interferência sobre aquele patrimônio que fica separado. É a letra C. 8. Analise a seguir a afirmação concernente à busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/04. Aí já foge do assunto nosso, hein? Mas vamos tentar. Mas vamos tentar resolver isso aqui. Isso é interessante. A liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente deve ser concedida ao proprietário fiduciário ou ao credor, desde que comprovado a mora ou o inadimplemento do devedor. Tá certo. B. 2, quer dizer, o mando liminar de busca e apreensão deve ser cumprido impreterivelmente por 2 oficiais de justiça. Eu nunca li isso, não. Acredito que sim, tá certo também. 3. O proprietário, fiduciário ou credor poderá requerer somente contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Não é somente contra o devedor, não. Será que é? Ih, mas não tem 1 e 2 certo, não. Eu acho que só a 1 está certa. Só 1 tá certo? 2. Espera aí, vamos ver de novo. A liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente deve ser concedido ao proprietário fiduciário ou ao credor, desde comprovada a mora ou inadimplemento. Eu acho que só 1 está certo. Essa questão de cumprida impreterivelmente por 2 oficiais de justiça, na prática, os oficiais de justiça pedem para cumprir por 2 oficiais de justiça, sim. Mas esse impreterivelmente aqui está me tirando do rumo. Como não tem 1 e 2, eu vou com C. Vamos lá só na 1. E deu a 1. Sempre essas palavrinhas, o Maurício é que chama a atenção para essas palavrinhas de sempre, de impreterivelmente, essas coisas que limitam demais. Pode levantar a orelha, né? Vamos ver por que a 2 está errada. Não há tal exigência no procedimento de busca e apreensão de coisa móvel. Aí, ó. Não existe isso daqui. Tá. Não há tal exigência.
Vamos lá. E ele não foi maldoso, né? Porque se o examinador fosse maldoso, ele colocaria 1 e 2. Foi bem letra de lei. Vamos lá. 1. A validade, segundo a Lei 10.931, a validade e eficácia da célula de crédito bancária depende de registro, mas as garantias reais por ela constituída ficam sujeitas para valer contra o terceiro ao registro ou averbações prevista na legislação aplicável. Não depende de registro, não. 2. Para valer contra o terceiro? Ou a célula de crédito bancária? A validade e eficácia da cédula de crédito Sim. não depende de Não registro. depende. Então, a 1 está errado. Só as garantias reais que tem que ser registrado. Tem que ser registrado. 2. A célula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor da instituição financeira ou da entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito em qualquer modalidade. 2 parece estar certo. Tá certo. A 1 a gente já viu que está errada, então pode cortar a C, a D. A D e a E. Então a questão aqui é saber se a 4 está certa ou não. Porque a 2 e 3... Sim. 3. O bem constitutivo da garantia deve ser descrito e individualizado, de modo que permita sua fácil identificação. 4. A célula de crédito bancária pode ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse sua única via negociável, inclusive no caso de protesto parcial. Eu acho que é B. Essa 4 está certa também, inclusive a gente leu uma alternativa dessa ali em cima. É isso aí. Que ela pode ser protestada por indicação, desde que o credor apresente declaração de posse de sua única via negociável. Porque quando são vários devedores, tem uma via. Só uma via fica negociável, mas cada um dos outros devedores tem que receber uma via também. Sim. Então, vamos para a última. Vamos fazer até a 11, porque é uma a mais, né? A gente resolve a 10 e a 11. Vamos para a penúltima. Em relação à Lei 10.931, que dispõe sobre patrimônio de afetação de incorporação imobiliárias, da letra de crédito imobiliário, da célula de crédito imobiliário e da célula de crédito bancário, a Lei 10.188, que dispõe sobre o programa de arrendamento residencial, assinale a opção correta. 1. Letra A, desculpa. A letra de crédito imobiliária deve ser emitida sobre a forma nominativa, não podendo ser transferível mediante endosso em preto. Normalmente em preto. Ela é nominativa, mas ela pode ser transferível por endosso em preto. B. A célula de crédito bancário emitida exclusivamente por pessoa jurídica, está errado. Pode ser pessoa jurídica ou física. C. A célula de crédito imobiliário será emitida pelo credor do crédito imobiliário e deverá ser integral, vedando-se a emissão de forma fracionada. D. Havendo inadimplemento no arrendamento residencial, fim do prazo de notificação ou interpelação, sem pagamento do encargo em atraso, fica configurado o espólio possessório que autoriza o arrendador a propor a competente ação de reintegração de posse. E a gestão do programa de arrendamento residencial cabe ao Ministério da Cidade e sua operacionalização ao Banco do Brasil. Eu fico com a D. Então, havendo adimplemento do arrendamento residencial, ele não pagou o arrendamento, o prazo de notificação ou interpelação sem pagamento de encargos em atraso, fica configurado esbulho processório que autoriza o arrendador a propor a competente ação de reintegração de posse. Pode ser, também fica D. Quanto à regulação pelo Ministério das Cidades e operacionalização pelo Banco do Brasil, está errado, porque a operacionalização é pela Caixa Econômica Federal. Normalmente né? Lembrar que esses financiamentos imobiliários é normalmente pela Caixa. Vamos fazer a última, que é de uma prova de cartórios de Santa Catarina. Relativamente à Lei 10.931, que dispõe, entre outros, sobre o regime especial tributário do patrimônio de afetação e letra de câmbio, é correto afirmar: A. O crédito imobiliário calcionado não pode ser substituído por outro crédito, ainda que da mesma natureza. B.
A letra de câmbio imobiliário pode ser emitida sob a forma nominativa e não será transferível mediante endosso impresso. Errado. Eles sempre colocam alguma coisa sobre endosso impresso, né? C. A critério do devedor, pode ser dispensada a emissão de certificado, devendo a letra de crédito imobiliário sobre a forma escritural ser registrada em sistema de registro e liquidação financeira de títulos privados autorizados do Banco Central do Brasil. D. O endossante da letra de crédito imobiliário responderá pela veracidade do título, mas contra ele não será admitido direito de cobrança regressiva. Letra D. E. A letra de crédito imobiliário pode ter prazo de vencimento superior ao prazo de crédito imobiliário que ele sirva de lastro. Não pode, de forma nenhuma. Também acho que a D. O endossante de letra de crédito imobiliário responderá pela veracidade do título, sim, mas contra ele não será admitido cobrança regressiva. É letra de lei também. É isso Ontem eu aí. chamei atenção para esse ponto na leitura da lei, você lembra? Lembro. Foi boa. Se você parar para pensar, hoje a gente não errou nenhuma. Uma lei que a gente leu uma vez. Porque aí eles vão cobrar só a letra de lei, né? Não tem muita coisa de jurisprudência, muita discussão. Mas ficou bom. Então Ficou é isso. ótimo. Muito Obrigado a obrigado. todos. Obrigado, Paulo. Quer falar alguma coisa? Vou agradecer mesmo e seguimos firmes aí. Até a próxima. Até a próxima.